Salva de palmas a Jesus. Gratidão. Obrigado, Senhor. Muito bom. Se nosso Deus merece ser exaltado, ser bendito para sempre. Podemos sentar, queridos. Obrigado, equipe de louvor, por nos ministrar. E agora, como já foi orado, queremos ouvir a palavra de Deus. É importante, faz parte da nossa busca. Temos esse tempo de ouvir uma mensagem da palavra de Deus, algo que Deus coloca no nosso coração, para ser compartilhado aqui hoje. Que bom que temos esse momento. E vocês, a maioria já sabe, nós estamos contemplando a palavra de Deus em Colossenses, uma série de mensagens falando sobre a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo, como Cristo é superior a tudo e a todas as coisas. Jesus está acima de todas as coisas. Vimos essa grandeza de Cristo até na criação, sendo parte, Ele sendo o Criador com o Pai. Vimos também que Cristo é o mistério de Deus que foi revelado em tempo oportuno para a nossa alegria e para a nossa dedicação a Ele. E o apóstolo Paulo, ele introduz a sua carta, esse primeiro capítulo até o começo do capítulo 2, falando sobre essa grandeza de Cristo, porque era necessário que a igreja percebesse a real grandeza de Cristo para enfrentar os desafios que eles tinham lá na igreja, heresias que eram disseminadas no meio da igreja. Provavelmente tinha algum guru, algum sábio que se postava, se colocava como tal, ensinando coisas confusas, erradas. Resumidamente, querendo mostrar para a igreja que essa fé não é suficiente, que precisava de algo mais para essa relação com Deus, e que então esse algo mais era um conhecimento misterioso, um conhecimento místico, um conhecimento dado a alguns iniciados, que então essas pessoas eram capazes de auxiliar os outros na sua caminhada. E assim então Paulo começa essa carta apontando para Jesus como o grande Senhor e Salvador que Ele é. E por isso então essa ênfase inicial em Cristo e na sua grandeza. Hoje vamos ao capítulo 2, versículos 6 e 7. Aqui agora de fato o apóstolo Paulo vai entrar no problema em si a ser tratado. Mas ainda antes de tratar do problema, ele ainda resume mais uma vez e aponta para Cristo. Então, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia, seu aplicativo. Quem não tem, então acompanhe aqui na projeção. E diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aqui o apóstolo Paulo, ele está agora iniciando, vai tratar do problema que eles estavam enfrentando lá na igreja, esse falso ensinamento, esse ensinamento que desfocava de Cristo e apontava para outras direções. Mas antes disso ele aponta para essa verdade, essa realidade e diz: lembrem-se como vocês começaram essa caminhada, como foi esse começo de vocês. Lembram como vocês começaram? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Apontando para Cristo Jesus como o Senhor. Recebemos a Cristo como Senhor. Por isso o tema dessa mensagem é Cristo Senhor da nossa vida. Na sexta-feira 13, dia 13 de maio, é comemorado um dia na história do Brasil que celebra a abolição da escravatura, certo? Oficialmente, então, foi abolida a escravidão no Brasil. Sabemos que até hoje ainda existe um
trabalho semelhante, análogo ao de escravidão, infelizmente, e vem histórias à tona, mas pelo menos aquela estrutura estatal organizada escravagista foi abolida, foi terminada naquele dia. Teoricamente não haveria mais escravos no Brasil a partir daquele dia. Mas será que é? Será que realmente as pessoas são livres por decreto, por lei? Infelizmente, muitas vezes essa escravidão continua, o racismo continua, a situação, pessoas sofrem adiante por causa da sua cor, por causa da sua origem e assim por diante. Mas aplicando para nós, a avaliação que nós queremos fazer hoje é: será que somos de fato livres? Ainda mais numa igreja evangélica livre, né? Poxa, devia ser todo mundo livre aqui, mas será que somos de fato livres? E aí nós queremos olhar a partir da ótica de que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor da nossa vida. Vida cristã não é mera religiosidade, vida cristã é vida em Cristo. Nós o recebemos e o recebemos pela fé, e assim é que podemos e devemos viver a nossa vida de fé na vida em Cristo. E o texto aponta claramente: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Destaca que esse Cristo, esse Jesus, Ele é Senhor. Mas o que significa isso de verdade para nós? Qual o significado dessa palavra? E aí hoje em dia tão simples, você vai lá no Google, né? Digita lá Senhor e vem uma descrição. A primeira definição diz que é um senhor feudal, mas isso é coisa da Idade Média, que hoje não tem mais. Mas a segunda definição diz aquele que possui algo, dono, proprietário. Senhor, então, é aquele que possui algo, é dono, é proprietário. Mas vamos dar uma olhada então na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre ser o Senhor. O Novo Testamento ele foi escrito em grego em meio a uma cultura do Império Romano. Essa era a situação daquele tempo. Então se falava o grego, se escrevia em grego, mas a cultura predominante era do Império Romano, fortemente influenciada pela cultura grega. Então o grego era a língua oficial do Império, praticamente a língua popular do Império. A língua oficial era o latim, evidentemente, né, lá na Itália, mas havia então o grego, que era a língua universalmente falada. E a cultura grega tinha sido tão forte que até foi pedido aos judeus daquela época, uns 200 anos antes de Cristo, que traduzissem as escrituras sagradas dos hebreus para o grego. Então, por volta de 200 e tantos anos antes de Cristo, foi feita uma tradução do Antigo Testamento, para nós o Antigo Testamento, né? A escritura dos hebreus. E essa tradução foi chamada de Septuaginta, que vem de 70, porque 70 eruditos estudiosos fizeram essa tradução para a língua grega. Por que eu falo isso? É importante nós entendermos isso, porque o Novo Testamento, tendo sido escrito na língua grega, ele tem uma ligação com esse contexto, com essa realidade. A dificuldade que esses eruditos tiveram para traduzir a Bíblia hebraica para o grego, entre várias dificuldades, uma e a principal delas era justamente em relação ao nome de Deus. Os judeus levaram muito a sério o mandamento, um dos 10 mandamentos, que diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, nos textos religiosos, nos textos sagrados, as escrituras sagradas, o nosso Antigo Testamento, os textos sagrados, toda vez que eram copiados, e eles eram copiados para que nas diferentes sinagogas, que naquele tempo já começaram a existir, tivessem os textos, as pessoas tivessem acesso ao texto escrito. Quando vinha o nome de Deus, o nome de Deus mesmo, tetragrama, aquelas 4 letras com as quais Deus se apresenta e diz: esse é o meu nome, o escriba, o copista, ele tinha que parar de fazer o seu trabalho,
banhar-se, tomar um banho, purificar-se, pegar uma outra pena que era usada só para escrever esse nome, escrevia esse nome, para depois ele voltar a pegar a outra pena e continuar fazendo a sua cópia. Só que alguns levaram isso mais a sério, teve uma época, isso foi se desenvolvendo com mais seriedade, em que a maioria dos copistas se recusava a escrever o nome de Deus, mesmo com uma pena especial, porque esse papiro, esse documento, ele poderia cair no chão, poderia se desfazer, poderia ser pisado, poderia ser jogado no lixo, sei lá, descartado, e o nome de Deus iria junto. Então eles pararam de escrever o nome de Deus nas suas cópias. Tanto é que então quando vai se fazer a tradução, se tem uma dificuldade em como colocar isso nessa tradução. Quando dava um espaçozinho lá, isso é do nome de Deus. Os judeus também na época, então, quando eles liam esses textos e quando eles falavam do nome de Deus, para não de forma alguma pecar contra o terceiro mandamento, não usarás o nome de teu Deus em vão, eles começaram a usar um outro nome de Deus, um dos outros nomes de Deus, que expressava a sua autoridade, que era a palavra Adonai. Adonai significa Senhor, quem tem autoridade. E começaram a usar essa palavra quando chegava ali naquele texto, naquela parte onde dizia o nome de Deus, então ali eles diziam Adonai. E então os eruditos que foram traduzir para o grego, eles seguiram essa linha, e toda vez então que vinha o nome de Deus, nos originais ou nas cópias que eles tinham do hebraico, eles traduziram o nome Adonai, que significa Senhor. Por isso, nessas cópias da Septuaginta, né, nessa tradução para o grego, quando vem o Velho Testamento todo escrito lá, quando chega no nome de Deus, vem a palavra Senhor, no grego Kyrios. Então veja que a palavra Senhor, ela tinha já um significado muito forte, muito grande. Senhor então não era um termo de respeito, ou um termo de alguém que é dono de alguma coisa, ou de alguém. Mas Senhor tinha uma forte conotação religiosa já naquele tempo. Então isso era muito forte naquele tempo já. E isso justamente nos tempos antes de Cristo. Por isso então, voltando a questão da tradução da Septuaginta, do Antigo Testamento hebraico para o grego, eles usaram então o nome Adonai, traduzindo ele para o grego, que é Kyrios, que significa Senhor. Por que isso é tão importante para nós no cristianismo? Porque essa tradução grega era muito comum já naquele tempo, nos tempos de Jesus. E quando nós temos textos nos evangelhos, alguns textos das cartas, quando eles mencionam um texto do Antigo Testamento, porque Isaías falou, porque Jeremias escreveu, em vez deles fazerem uma nova tradução do hebraico para o grego que eles estão escrevendo, eles dizem, já tem uma tradução feita. Aí eles pegam a Septuaginta, essa tradução que tinha sido feita 200 anos antes, e copiam o versículo de lá e põem o texto então para lá. Nós temos tanto cópias da Septuaginta, dessa tradução, como também traduções espontâneas feitas na hora ali, para dizer, porque o Isaías falou, porque está registrado no profeta e assim por diante. Então vejam que essa forma de tratar o nome de Deus era comum e se usava a palavra Senhor. Nas nossas Bíblias, se vocês olharem, né, no Velho Testamento, quando vai aparecer esse nome de Deus, né, quando é especificamente referido ao nome de Deus, nas nossas Bíblias vem na mesma linha, no Antigo Testamento, e é escrito Senhor. Quando na verdade, no original hebraico, não está escrito Senhor. Lá estaria escrito esse nome de Deus. O que é esse nome de Deus? Como disse, esse nome de Deus, como ele era pouco pronunciado, havia tanto temor de pronunciar esse nome, a pronúncia meio que caiu e não se sabia mais exatamente como pronunciar esse nome, né? Então havia muita variação.
Alguns então juntaram o nome de Deus com Adonai e colocaram tipo essa pronúncia para dentro do nome de Deus. O nome de Deus, essas 4 letras, poderia talvez ser dito como Javé, Jeová, porque daí usa o nome Adonai, Yehovah, né? Nós temos uma canção que a gente canta, né? Yehovah, Yehovah, né? Então é uma maneira de entender a tradução correta. Yahvé, ou seja, nós não temos uma certeza sobre isso, né? De como era pronunciado na época, por isso existem essas variações. E por isso então, a Bíblia que nós temos no meio cristão, né, que trata o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vai trazer do Velho Testamento sempre e vai colocar a palavra Senhor. E se você reparar na tua Bíblia, quando vem o nome de Deus e aí é traduzido Senhor, vem com o Senhor caps lock, né? Todas as letras em maiúsculo. Todas as letras em maiúsculo. Se quiser lá abrir, por exemplo, em Êxodo 20, que são os 10 mandamentos, quiser abrir lá rapidamente, quem quiser acompanhar, Êxodo 20, né? É o capítulo onde são apresentados os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 1 diz: e Deus falou todas essas palavras. Êxodo 20, versículo 1, certo? Acharam lá? Diz: e Deus falou todas essas palavras. E aí versículo 2 diz: eu sou o Senhor. E vejam ali, com todas as letras em maiúsculo. Quando está todas essas letras em maiúsculo, né, Senhor, está se referindo ao nome de Deus, ao nome que Deus usa para se apresentar, ao nome que ele disse a Moisés em Êxodo capítulo 3, quando você for falar com os teus irmãos lá no Egito, quando você for se apresentar diante de Faraó, porque Moisés tinha pedido em nome de quem eu vou apresentar, você vai dizer: eu sou que te enviou, Yahvé, Jeová, né? Então ali é esse nome de Deus. Então aqui, no versículo 2, eu sou o Senhor, e ali estaria esse nome de Deus. Então vejam, tudo isso para a gente entender que a palavra Senhor tem um significado extraordinário. Até na cultura do Império Romano, essa ligação da palavra Senhor com divindade era muito forte. Tanto é que os Césares, os imperadores daquela época, eles arrogavam para si o título de Senhor. Senhor César. Kyrios César. Então era chamado Senhor, César, Senhor, nessa ideia da divindade. Agora vem o cristianismo, vem Jesus. E Jesus é apresentado como Senhor. Senhor. Jesus é esse Senhor. Esse Deus que tem toda a autoridade. Tanto é que Jesus, antes de ir embora, despediu-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus é Senhor. Voltando então agora para Colossenses, depois dessa breve introdução sobre o significado e a importância da palavra Senhor, vamos aplicar isso para a nossa vida usando esses versículos de Colossenses 2, 6 e 7 e destacando alguns aspectos que nos mostram como é a vida de pessoas, de alguém que tem Jesus como Senhor. Em primeiro lugar, diz ali, versículo 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. A Almeida, Revista Atualizada, diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. E a Nova Versão Transformadora diz: assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Então, o que me chama a atenção nessa primeira parte dessa abordagem aqui é a perseverança, é continuar firme na nossa caminhada. Recebemos Jesus Cristo como Senhor pela fé. Ter Jesus como Senhor é ter vida nele pela fé e é andar nele, é viver nele. Esse andar
originalmente, que está ali, andar, tem a ver com o estilo de vida, com aquilo que é a minha vida, aquilo que é a minha vida no dia a dia. Por isso as traduções mais modernas já trazem vivam nele, porque o andar nele talvez seja uma coisa meio estranha. Como é que eu vou andar em Jesus, né? Mas andar nesse sentido de que eu vivo nele. E a ênfase, tanto da NVI como a outra tradução, é que continuem, façam isso de forma continuada. A outra tradução diz andai nele, mas o significado do verbo é que seja uma continuação. Ou seja, andar com Jesus não é uma experiência de fim de semana, um tempinho de férias, ou uma situação específica, eu estava muito mal, aí me agarrei em Jesus, agora eu estou bem, não preciso mais de Jesus. A ideia é que eu assumo a vida com Jesus para a minha vida toda e eu continuo a viver nele. Por isso essa exortação, lembra, como você recebeu Jesus? Você o recebeu como Senhor, por isso agora anda nele, por isso agora viva nele. Ou outra tradução diz, andai nele continuamente. Então esse é o desafio que nós temos. O que eu gostaria de perguntar para você, para vocês é, como é viver tendo Jesus como Senhor? O que significa isso na prática do meu dia a dia? Jesus como o Senhor, tendo olhado tudo isso que significa Jesus. Alguém gostaria de participar? Alguém gostaria de falar o que é a vida, como é a vida tendo Jesus como Senhor? Aí eu levo o microfone aí, pode falar. Tati. Boa noite, igreja. Viver a vida com Jesus, ela é uma vida, como eu poderia dizer assim, uma palavra bem simples, né? É um antes e um depois, né? Quando a gente diz com Jesus e sem Jesus, a gente tem um antes e um depois. A gente continua passando por problemas, dificuldades, etc., mas a gente tem uma paz no coração, no sentido de que acreditamos naquela esperança eterna que você já falou várias vezes, que um dia estaremos definitivamente com Jesus, e a gente consegue se alegrar com coisas muito pequenas, insignificantes às vezes até, porque significa Deus agindo na nossa vida. A gente se maravilha com as coisas enormes que Ele faz para nós, né? E a gente consegue ver a mão dEle em muitas coisas. Então, às vezes você dá aquela olhadinha no retrovisor assim, né? Assim, como foi maravilhoso o que Deus fez na nossa vida. A gente não deixa de passar, eu gosto de sempre dizer isso, a gente não deixa de passar dificuldades, mas é bem diferente. Vale muito a pena. Amém. Resumindo, a gente não deixa de passar por dificuldades, mas é bem diferente porque Jesus está presente na nossa vida e é algo tão marcante que existe um antes e o depois, então, do nosso encontro com Jesus como Senhor. Mais alguém gostaria de participar? Mais alguém? Tere. Boa noite, igreja. Como a Tati falou, ter Jesus é você experimentar essa paz, que excede todo entendimento, não tem como explicar. Em meio à tribulação, em meio à luta, tu vais a Ele e tu te renovas. Tu vens com a paz que a gente nem sabe porquê, como. É só derramar o coração diante de qualquer luta, qualquer problema, que seja ele qual for. Você pode experimentar a paz. Amém, Tere? Que bom, né? Mas parece uma contradição, não é verdade? Se eu tenho um Senhor na minha vida, se tem alguém que é dono da minha vida, como é que eu tenho paz? Quando se pensa que alguém é dono da minha vida, que paz o escravo tem? Que paz o escravo tem? Mas com Jesus é isso. Ele é Senhor da nossa vida e podemos falar de paz. De paz. Mais alguém gostaria de falar? Eliseu. Ali tem mais alguém? Ah, tá. Sobre esse conceito do escravo, né? Se a gente
a gente tem muito na nossa mente a escravidão, que a gente estuda nos livros de história sobre o período monárquico, mas na Bíblia a ideia de escravidão é um pouco diferente, tanto que no Antigo Testamento tinha a tradição de você furar a sua orelha se o Senhor fosse muito bom com você. Ou seja, a escravidão era mais um serviço perpétuo do que a questão de ser punido, ser torturado, que eram as coisas hediondas que a gente sempre acabou estudando. E é nesse sentido que a Bíblia resgata o senhorio de Deus na nossa vida. Não é algo, uma mazela, um sofrimento, não, é um direcionamento que Ele vai te dar. Ele vai, como, talvez um melhor exemplo seria como um professor eterno que você vai ter na sua vida, que sempre vai te ensinar o caminho certo, as decisões são melhores para você tomar na sua vida, em vez de manipular você. Interessante. Eliseu levantou a questão do Antigo Testamento, das leis de Moisés, onde estabelece também, onde se fala de escravidão, mas se fala de uma forma diferente de escravidão, né? Que não era como nós temos talvez a nossa imagem de escravidão, certo? Então, talvez até apontando já para essa ideia de sermos escravos de Cristo numa dimensão diferente. Só que não vamos esquecer, como eu disse antes, o tempo de Cristo é dentro de uma cultura grega e dentro da cultura do Império Romano. E no Império Romano, Eliseu não representa Senhor dentro desse contexto. Imagina um escravo romano se converte a Jesus e diz, pô, agora eu sou livre, agora eu vou ter um outro Senhor na minha vida? Mas era isso. Agora Jesus é Senhor. Eu vou aproveitar aqui, depois eu passo para a Marisa, já que eu estou aqui na frente. A gente tem que lembrar também que viver com o Senhor é ser livre da escravidão do pecado, né? Que nós vivíamos lá. Isso, bem lembrado, né? Então, nós temos uma libertação e temos a libertação de um Senhor terrível, que é o pecado, E aí Jesus nos liberta disso, para daí Ele assumir o senhorio na nossa vida, né? Marisa ainda, daí a gente termina, e aí eu preciso continuar minha palavra, né? Eu lembrei de Gálatas 2:20, que diz que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu entendo que, Ele é meu Senhor. Então, eu submeto a minha vontade, os meus desejos para Ele, porque Ele é Senhor da minha vida, né? E essa entrega que eu tive, pegando o que a Andréia falou, eu não sou mais escrava do pecado, porque Ele me libertou. Então, como Ele me libertou, Ele é o meu Senhor. Isso, muito bom. Opa, vamos abrir uma sessão. Temos aí o Hamilton, por favor. Paz, irmãos. O Paulo está falando ali daquelas filosofias de gnosticismo, de que precisava de alguém que intercedesse entre nós e Deus. E no versículo 4, ali antes, né, o Paulo diz, olha, que ninguém vos engane com isso, com essas falácias, com essas filosofias. Vocês receberam Jesus, vocês ouviram a palavra que foi pregada, né? O Epáfra pegou o evangelho para vocês. Vocês se converteram e se entregaram a Jesus. Ele é o teu Senhor. Vocês não precisam mais de nada. Vocês não precisam de que venha um anjo, que venha isso, que venha aquilo, nada disso. Jesus é suficiente. Permaneçam nele, né? Enraizados nele, fiquem firmados nele, que ele sim é pleno e completo. Obrigado, Hamilton. Então é isso mesmo, né? Nós somos livres do pecado e agora nós não precisamos de qualquer intermediário mais. Jesus é nosso Senhor, a Ele devemos a nossa vida. Por isso então, ter Jesus como Senhor, como a gente viu aqui, é viver para Ele, é seguir seus ensinamentos, viver realmente debaixo daquilo que Jesus determina para a nossa vida e ensinamentos que estão registrados aqui na Palavra de Deus. Nós temos nos Evangelhos, nas cartas, em todos os escritos, nós temos os ensinamentos de Jesus. Mas ter Jesus como Senhor é olhar também para Jesus como exemplo da nossa vida, para a nossa vida,
E Jesus, ele não ensinou só com palavras, ele ensinou também com a sua vida. Por isso é tão importante nós que temos Jesus como Senhor, conhecermos Jesus, olharmos para Jesus, conhecermos Jesus nos evangelhos, conhecermos Jesus que é trazido para nós na palavra de Deus. E dessa forma, olhando para Jesus, tendo nele o modelo da nossa vida, nós podemos servir e seguir a Jesus como Senhor da nossa vida. Mas eu gostaria de destacar um aspecto importante, e acho que isso transpareceu aqui nas nossas falas que tivemos aqui, que nós podemos ter intimidade com Jesus. Quando pensamos em um Senhor que tem autoridade, um Senhor que tem o poder de mando na nossa vida, talvez nos remeta a uma distância dele, a um medo, alguma coisa, mas Jesus não quer isso. Jesus nos dá a paz, né, Ter? E nós podemos ter intimidade com esse Senhor. Isso que é maravilhoso. Talvez um apontamento do que Eliseu falou daquela escravidão definida lá no Antigo Testamento, permitida no Antigo Testamento. Havia o ano do jubileu, quando todos os escravos eram libertos e começava tudo do zero e tal. Talvez aquilo já apontasse para essa realidade, mas o fato é que quando Jesus é Senhor na nossa vida, nós podemos ter intimidade com Ele, porque então nós o colocamos no seu devido lugar, que é no trono da nossa vida, no centro da nossa vida. Isso então é perseverar, é continuar a viver nele, é continuar a andar nele continuamente. O versículo 7 vai destacar que uma outra característica dos que têm Jesus como Senhor é que eles são firmes na fé. O Hamilton já apontou para o versículo 7, diz: nele enraizados e edificados, firmados na fé. Ou como diz a outra tradução, nele radicados, nessa ideia de raiz, né? E edificados, confirmados na fé. Aí a Nova Versão Transformadora diz: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida, então sua fé se fortalecerá. Então, firmes na fé. Quem tem Jesus como Senhor, ele é firme na sua fé. Uma fé que é uma fé profunda, porque fala de uma fé que é enraizada. Onde estão as raízes? Lá embaixo, no fundo da terra. Lá estão as raízes. Então é uma fé que tem profundidade, vida cristã com profundidade. Mas tem gente, infelizmente, tem gente que não é firme na sua fé, porque não tem profundidade na sua vida de fé. A sua vida de fé é rasa, é superficial, é magrinha. Por isso aqui fala de uma fé enraizada com uma fé que tem profundidade. Uma fé que se aprofunda no seu Senhor, no seu Salvador, que o busca com intensidade, com profundidade. E aí lembrei da palavra do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. E não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Nele enraizados, nele radicados. A segunda expressão ali usada é nele edificados. E isso aponta para uma fé firme que é estruturada. Como um edifício bem edificado, a nossa fé precisa ser bem edificada. Ela tem que ter uma estrutura firme e forte, tem que ser estruturada. Uma fé que não se baseia em meras experiências, embora experiências possam ser boas, sejam importantes, sejam legais termos as experiências, mas a nossa fé precisa ir além, ela precisa ter conteúdo, ela precisa ter estrutura, estar firmada realmente na palavra de Deus. E isso é edificadas. Uma fé que é edificada na palavra de Deus, que tem firmeza.
Por isso as pessoas muitas vezes vão num culto, e se nesse culto não tem aquela emoção toda, elas voltam vazias, porque esperavam isso, e não tem a sua estrutura de fé trabalhada com conteúdo e, como já vimos, com profundidade. Lembrei-me das palavras de Jesus, que ele fala das duas casas construídas sobre dois tipos de fundamentos. E ele diz sobre a casa que foi construída sobre a rocha: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, bem edificada sobre um forte fundamento. Firmes na fé, uma fé profunda e uma fé com conteúdo. Isso é quando Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Adiante no versículo 7, o que me chamou a atenção, e que é importante nós entendermos isso relacionado com o senhorio de Cristo, é que diz o versículo 7, que vocês estão nessa fé, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Os que têm Cristo como Senhor são ensinados. O que nós temos na nossa vida de fé, nós tivemos que aprender. Tudo que experimentamos na nossa vida, nós aprendemos. A vida de fé, ela é comparada com a nossa vida, digamos assim, normal, orgânica, natural. Nós nascemos de novo, nós temos uma infância na fé, um começo na fé, nós temos um desenvolvimento e nós temos também a maturidade. Ou seja, na vida espiritual como na vida do dia a dia, nós precisamos aprender as coisas para nos desenvolvermos, para nos tornarmos maduros, para sermos maduros. E para tornar-se maduro leva tempo, não é verdade? Claro que na vida de fé, para alguns leva mais tempo, para outros menos tempo, isso é relativo, isso é subjetivo, mas leva seu tempo. Precisamos aprender. Ter Jesus como Senhor é alguém que está sempre aprendendo. Diz ali que como vocês foram ensinados, nós precisamos ser ensinados, constantemente ensinados. Tem um irmão aí no nosso meio que compartilha nos grupos onde a gente está, ele sempre fala sobre isso. Quando se converteu, ele se pôs a ler a Bíblia e a Bíblia toda, e foi lendo a Bíblia toda, e em pouco tempo ele, até num grupo familiar ele celebrou, né, que terminou de ler a Bíblia, né? Era aquele dia que tinha lido a última parte da Bíblia e tinha completado a leitura bíblica, leu toda a Bíblia. Aí agora, ele disse, agora eu preciso me aprofundar. Então agora eu vou estudar com mais calma. Agora eu não vou ler tão rápido, agora eu vou ler mais devagar e estudar. Quando ele falou isso, eu arrumei um livro para ele, um manual bíblico, que trata da Bíblia do começo ao fim, trazendo explicações dessa ou daquela situação. E agora estou ajudando ele a aprender, alguém estudado. Então, precisamos aprender. Ter Jesus Cristo como Senhor da nossa vida é realmente deixar que Ele nos ensine. Esse aprendizado, ele acontece no começo através de outros. Precisamos aprender com aqueles que já andaram na nossa frente. Nós temos novos convertidos, estamos indo para o batismo, né? Estamos estudando a Bíblia juntos, né? O Robson, a Bruna, comigo. O Everton estudou com o Moacir, né? Está fazendo os estudos ali, né? Está aí, né? Para o batismo, dia 29, tudo certo? Aí, ó. E eles precisam aprender as coisas iniciais da fé, né? O que é conversão, o que é arrependimento, o que é batismo, o que é ser membro de igreja. Então a gente está ensinando e estudando com eles as coisas básicas. Mas vai chegar o tempo em que vão se desenvolver, estudar com outros, estudar sozinho, como esse nosso irmão que acabei de citar o exemplo. O apóstolo Pedro fala sobre isso, 1 Pedro 2, versículos 2 e 3. 1 Pedro 2, 2 e 3. Ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação,
agora que provaram que o Senhor é bom. Então, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual, essa busca de aprender, de querer saber mais, de se aprofundar na sua vida de fé. E uma última característica que eu quero destacar nesses 2 versículos, porque então a próxima mensagem vai entrar especificamente do que consistia esse falso ensinamento que era pregado ali. Então o restante do capítulo 2, ele vai falar sobre isso, algumas partes do capítulo 3 também ele entra. Mas antes que entrasse nisso, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, põe essa ênfase em Cristo como Senhor. E uma quarta característica que eu encontrei aqui é que quem tem Cristo como Senhor é uma pessoa grata. Os que têm Cristo como Senhor são gratos. E diz ali, transbordando de gratidão. Ao meio da revista e atualizada, uma outra versão diz crescendo em ações de graça. A outra diz, e vocês transbordarão de gratidão. É incrível como gratidão é importante para a nossa vida de fé. Vida com Jesus como Senhor será marcada e é marcada por gratidão. Mas isso deveria ser óbvio, não é verdade? Afinal de contas, antes éramos escravos do pecado, somos libertos da escravidão do pecado. Não significa que não pecamos mais. Infelizmente ainda o pecado acaba aprontando as suas na nossa vida, nós pecamos, mas nós pedimos perdão, somos perdoados e continuamos a nossa caminhada, mas nós estamos debaixo do domínio do pecado. Então é claro que a nossa vida toda deveria ser de gratidão. Gratidão. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, que no deserto não me deixou morrer. Gratidão deveria ser a coisa mais natural. E agora temos Cristo como Senhor, esse Senhor que nos dá a paz, esse Senhor que nos dá a graça da sua presença. Então, deveria ser gratidão. Mas o apóstolo Paulo aqui desafia os irmãos para que eles estejam transbordando de gratidão. Ou seja, uma gratidão realmente intensa, e não só um mero obrigado, né? Mas realmente muita gratidão. O oposto da gratidão é o quê? É a murmuração, a queixa, o azedume. Pessoas que estão frustradas com tudo e com todos. Isso acontece porque Jesus Cristo não é Senhor. Quando Jesus é Senhor, nós somos gratos. E se Jesus não é Senhor, é porque alguém assumiu o controle. E esse controle, esse alguém que assume esse controle na nossa vida é um tirano terrível. E ele realmente nos faz ficar azedos, murmuradores e pessoas insatisfeitas com tudo. Esse Senhor que se apodera de nós quando Jesus não tem esse lugar em nossas vidas, é um sujeito chamado eu. Eu. O eu é terrível. Quando ele reina, nada é suficiente. Só há murmuração. Não tem lugar para gratidão. Falta o senhorio de Cristo. Na minha leitura bíblica, no plano que eu sigo, estamos passando lá por Números, Levíticos, Números, e vendo a caminhada do povo de Israel no deserto, que experimentou o poder de Deus de uma forma extraordinária, desde a libertação do Egito, as 10 pragas, assim por diante, depois a travessia do Mar Vermelho, e depois o caminhar no deserto, a provisão com a comida que cai do céu, com as codornizes que vêm, porque pão não é suficiente, quer carne também, então tem carne, água e assim por diante, são supridos de forma sobrenatural o tempo todo. Mas ainda assim, murmuravam e se queixavam. Por quê? Porque não se submetiam a Deus como Senhor da sua vida. Quando Cristo Jesus é Senhor na nossa vida, podemos sim transbordar de gratidão.
Gratidão em todas as áreas da nossa vida, como já falamos aqui, pela libertação, pela paz, por tudo que Ele nos dá. Mas também gratidão na nossa vida material, nos nossos bens materiais. Ali também a gratidão vai se expressar quando Cristo é Senhor. Quando Cristo é Senhor, eu vou ser grato, vou ser generoso com as minhas contribuições na obra de Deus, na igreja, no apoio missionário, na provisão para necessitados. Gratidão. Gratidão vai se expressar também nisso. Principalmente quando vemos aqui, quando transborda, quando a gratidão transborda. Que a gente possa lembrar do cântico, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E possamos terminar como aquele cântico diz, eu pertenço a ti, eu pertenço ao Senhor. Queridos, concluindo então, quem é Cristo para você? Ele é o Salvador, amém? Mas Ele é Senhor? Amém? Cristo é o Senhor, amém? Cristo é o Senhor, amém? Amém, amém. A pergunta é, como você recebeu a Cristo? Ou alguém ainda não o recebeu? Você gostaria de recebê-lo? Como a Tati falou, como é bom a gente poder olhar num retrovisor e dizer, puxa, ali minha vida mudou, porque Cristo entrou na minha vida. Como tem sido a sua vida em Cristo, vivendo em Cristo, em comunhão com Cristo, em intimidade com Cristo? Como tem sido o seu aprendizado? Você tem aprendido, continua aprendendo a viver com Cristo como Senhor? E como está a sua gratidão? Senhor amado, obrigado por essa palavra, essa reflexão, nessa sequência de mensagens que nos fez refletir justamente sobre Cristo como Senhor da nossa vida. Deus amado, que cada um de nós possa ter isso fundo no seu coração, de viver uma vida entregue a Cristo de fato como Senhor. Como alguém que é realmente o dono da nossa vida, como alguém que tem a primazia na nossa vida, como alguém que dá direção para a nossa vida. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos de ter a Ti como Senhor. Obrigado que Tu nos libertaste da escravidão do pecado. E, Senhor, ajuda-nos a não permitirmos que o eu queira tomar esse lugar, mas que a gente, como a gente cantou hoje também, possa estar aos pés da cruz, entregando a nossa vida a Ti, que é Senhor da nossa vida. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe.